Ei, fala meu filho, por cá, professor Renilson Lopes, e esse é o nosso curso de Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, isso mesmo. Vocês que vão fazer concurso público no qual venha cair esse assunto, prestem atenção nessa aula, que é uma aula muito importante, no qual nós vamos trabalhar noções introdutórias do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí. Só o bizu que eu já vou passar para vocês no início da aula. Estatuto dos Servidores Públicos Civis, ele significa que não será aplicável para os servidores das carreiras militares. Por que, Renilson? Porque cada servidor de carreiras militares terá o seu estatuto próprio. Renilson, Estatuto dos Servidores Públicos Civis é aplicável à Polícia Civil, Polícia Penal, Estadual? É sim. Porém, não é aplicável aos policiais militares. Então, vamos para o primeiro slide. Pessoal, no primeiro slide, sempre eu gosto de trabalhar com vocês disposições preliminares. Que é o quê? Disposição preliminares é simplesmente aquilo no qual a lei vai trabalhar. Nesse caso, esta lei complementar, vale lembrar para vocês que nossa leizinha, ela é uma lei complementar, tá bom? Ela vem instituir o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Piauí, das autarquias, das fundações públicas estaduais, abrangendo os três poderes. Onde é, Renilson, que está falando sobre esses três poderes? Constituição Federal, artigo 2. São poderes independentes e harmônicos entre si. Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Vale lembrar que eles são poderes tanto da esfera dos municípios. Vale lembrar que Judiciário não tem no município. Estadual e federal, tá bom, pessoal? Então, quero que vocês entendam o quê? Que o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis, ele é aplicável a autarquias e fundações públicas, tá bom? E também em todas as entidades no qual compõe o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Renilson, a questão trouxe aqui. É correto afirmar que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, por ser uma lei estadual, não é aplicável aos servidores públicos de autarquias. Questão está errada. De fundações públicas, questão está errada. Renilson, a questão restringiu a abrangência apenas ao Poder Executivo. Incorreta a questão. O que eu quero que vocês levem desse primeiro slide é o seguinte: independente do tipo de poder, ou seja, executivo, judiciário ou legislativo, e independente de ser autarquia ou fundação pública, será aplicável aos servidores públicos o regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Piauí. Vamos para o próximo slide. Para efeito dessa lei, servidor é aquela pessoa legalmente investida em cargo público. Quais são as formas de investimento? Nós vamos trabalhar lá na frente, mas eu vou dar um bizuzinho aqui para vocês. Provimento em cargo público. Falou em provimento, falou em concurso público, macho. Fiz aula de caligrafia agora. Tô escrevendo bem pra caralho. E também tem os cargos em confiança, que são cargos de livre nomeação. Livre nomeação. E se eu te nomeio livre, eu posso te tirar livre. Então é livre nomeação e livre demissão. Vou botar. Ou seja, cargo público, ele tem um sentido amplo ao falar, tá bom? Ou seja, quero que vocês levem nesse primeiro momento é o quê? Que cargos públicos ele pode ser provido por concurso público ou por
livre nomeação e livre demissão. Vamos lá para o próximo slide. Aqui, pessoal, nós vamos falar o que é cargo público propriamente. É simplesmente o teor no qual a lei vem trabalhar sobre cargo público. Cargo público ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Atribuições mais responsabilidades no qual é cometidas. Isso daqui deveria estar errado. Deveria ser o que é atribuídas, pessoal. Deveria ser atribuídas para ficar mais didático. Oh, mas essas letras dessa cor, né? Deveria ser o que? Deveria ser atribuídas. Mas como bem sabemos que nossas leis são feitas praticamente assim, simplesmente jogado, né? Então vamos lá. Somente para aumentar a didática. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor dentro de uma estrutura organizacional da administração direta. Renilson, quem é administração direta? Quando falar administração direta, os entes. Vamos lá. Artigo 37 da nossa Constituição Federal, que é a administração direta. União, estados, DF e municípios. Renilson, estamos falando do estado do Piauí. O que vai abranger a administração direta? Vai abranger o estado e os municípios. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Das autarquias e das fundações públicas. Renilson, outro exemplo aqui, outro exemplo muito bacana aqui para vocês, pessoal. A administração pública, eu posso estar trabalhando direto, eu posso estar trabalhando sobre quem? Sobre o poder legislativo, isso daqui é o que vocês têm que levar para a prova. Poder judiciário. E poder executivo. Poder executivo. Também faz parte, é considerado um cargo público dentro da nossa lei que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais do Estado do Piauí e servidores de autarquia, fundações públicas estaduais. Pessoal, muito cuidado. A banca organizadora do concurso de vocês é a banca NUCEP. A banca NUCEP ela vem a trocar palavras com o intuito de fazer você errar aquela questão. Então, muito cuidado em questões texto de lei. Nas próximas aulas, vou estar trazendo algumas questões no qual caiu em concursos recentes, no qual vem trabalhando sobre lei. Pessoal, o modo de cobrança de lei da NUCEP é simplesmente isso. A NUCEP não aprofunda muito em questões jurídicas. A NUCEP simplesmente pega um texto de lei, troca palavras, troca ali pequenas frases e dá aquela alternativa como correta, dá aquela alternativa como uma das alternativas corretas e você marca errado porque você não prestou atenção na leitura. Prova de direito, prova no qual exige conhecimento jurídico, que é a NUCEP que está organizando. Muita atenção na leitura, que o erro está na leitura. Então vamos lá, dar continuidade na nossa aula. Quem pode exercer um cargo público? Aqui, pessoal, vem trazer sobre a possibilidade de você exercer ou não um cargo público. Vamos ver se você faz parte de quem pode exercer. Os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros. Vale lembrar, bizu aqui de direito constitucional. Quem é que é considerado brasileiro? Existem duas formas de brasileiro. Existem os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados. Brasileiro nato, existe alguns critérios, que é o critério de sangue e o critério de território. Isso daqui nós vamos ver na aula de direito constitucional. Os brasileiros naturalizados são brasileiros no qual
tem a naturalização ou naturalidade secundária. Ou seja, eles pedem para ter. Os brasileiros natos, eles têm a chamada naturalização primária. Vamos lá. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. São criados por lei. Ponto importante aqui, pessoal, sobre a criação de um cargo público. Um cargo público somente poderá ser criado por lei. Atenção nesse ponto, que é a prova de vocês. A banca organizadora pode querer trocar. Com denominação própria, número certo e vencimentos pagos pelo cofre público para provimento de caráter efetivo. Caráter efetivo, eu vou ser provido pelo quê? Como é que eu vou entrar? Concurso público. Ou cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração. Tá bom, pessoal? O que eu quero que vocês tenham em mente nesse slide é o quê? Que os cargos públicos, eles são criados por lei, tá bom? Por lei em sentido formal. E que existem duas formas de cargos públicos, que é os cargos de caráter efetivo, no qual você entra mediante concurso público, e os cargos em comissão, tá bom? Que são cargos no qual é de livre nomeação e livre exoneração. Vamos para o próximo slide. Serviço gratuito, pessoal, que é um ponto importante. Serviço gratuito, ele está simplesmente fora de cogitação dentro da nossa lei. Mas vai lembrar, tem casos próprios, tem casos previstos. Mas, em regra, ficará o quê? Ficará proibido. Vou botar bem grande aqui para vocês levar para a prova de vocês. Ficará proibido nos termos dessa lei a prestação de serviços gratuitos. Isso mesmo. Eu quero prestar um serviço gratuito, não está previsto na lei. E aí? Está proibido, macho. É proibido. Ficará proibido, nos termos dessa lei, a prestação de serviço gratuito, salvo em casos previstos na mesma. Vamos para o próximo slide. A usurpação de função. Vamos lá. É proibido o desvio de função ou atribuir-se ao servidor encargos ou serviços diferentes daquele próprio do seu cargo. O que quer dizer esse texto de lei? Quer dizer o seguinte, pessoal. Se você foi aprovado para técnico administrativo, você vai ter que atribuir os cargos que estão dentro da sua competência. Vocês não vão pegar uma atribuição à função de um professor e vão se usurpar, ou seja, e vão atribuir a você, ou você vai ser atribuído, você como sujeito passivo. Vão lhe atribuir, ou seja, você recebendo a ação de ser atribuído um cargo no qual não pertence a você, ou você praticando, você sendo sujeito ativo, você não vai atribuir a si próprio, tá bom? É proibido de qualquer forma o desvio de função. Ou seja, você foi provido para aquele cargo no qual tem essas competências X, você tem que permanecer nele com essas competências. Você não pode assumir outra competência. Renilson, eu posso ser redistribuído. Eu passei para técnico administrativo, mas eu me identifico com dar aulas. Me identifico como professor. Nós estamos numa era cheia de identidade de gênero. Eu me identifico como professor, eu posso dar aula. Não, cara. O mundo que tu vive não é um mundo cor-de-rosa, macho. Se tu passou para técnico administrativo, quer dar aula, se forma, vai lá, presta um concurso. No caso, para trabalhar na UESP, salvo engano, tem que ter mestrado. Então se forma, faz um mestrado. Aí sim, tu vai poder dar aula, tá bom? Passou para técnico administrativo, fica no teu técnico administrativo
é proibida a usurpação de função, tá bom? Ou seja, passou para algo, fica nele e não toma para si e nem deixe que atribui a você funções ou encargos diferentes da própria do seu cargo. Vamos para o próximo slide. Provimento. Existem várias formas de provimento, ou seja, provimento é o ato que lhe assegura o direito de ser selecionado àquele encargo. Os provimentos poderão ser chamados de critério, tá bom, pessoal? Isso aqui é um ponto importante. Temos também um assunto muito importante, cuidado redobrado nesse assunto. Ou seja, provimento, pessoal, ele é o que vem a despencar em prova. É o que mais cai. Renilson, qual é a tua aposta para esse concurso público? Provimento. Provimento e noções introdutórias. Estudem isso, muita atenção no texto de lei, que a banca organizadora pode criar, pegar vocês no texto de lei. Vamos para o próximo slide para nós dar continuação ao assunto de provimento. Vamos lá, vamos falar sobre requisitos básicos. Requisitos básicos para investidura. Requisito 1. Nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei federal. Ou seja, nacionalidade brasileira é ser brasileiro naturalizado ou estrangeiro. Pleno gozo dos direitos políticos. Quitação com as obrigações militares, caso for homem, e eleitorais, para ambos. Nível de escolaridade exigido para exercício. Vale lembrar, pessoal, que esse nível de escolaridade ele vai depender, varia de cargo para cargo. Depende do cargo. Depende do cargo, pessoal. Idade mínima de 18 anos. Você não pode ser contratado pela administração pública com menos de 18 anos. E aptidão física e mental. Vamos para o próximo slide. Aos PCDs. Quem são PCDs? São pessoas com deficiência física. O que a lei vem dizer? A lei vem dizer que as pessoas portadoras de deficiência física é assegurado sim o direito de se inscrever em concurso público. Mas vale lembrar, pessoal, olha aqui. Cujas as atribuições seja compatível com a deficiência. Renilson, vai ter um concurso público para para atleta de corrida. Claro que é uma pessoa no qual, esse concurso público nem existe, né, pessoal? Mas claro que uma pessoa no qual não detém, tem a deficiência ali nas pernas, ela não vai poder prestar. Renilson, vai ter concurso público para Polícia Militar, Corpo Bombeiro Militar, que trabalha ali diretamente no salvamento de vidas, que foi o que teve um concurso agora recente. Pessoal, é claro e direto que um PCD, uma pessoa com deficiência, ela não poderá se inscrever para esse concurso público, já visto que a sua deficiência inviabilizará o serviço, a atividade fim daquele certame, entendeu? Ou seja, se tem um PCD, ele poderá se inscrever? Poderá sim, mas o concurso deixará claro o percentual a porcentagem de vagas, e como está escrito aqui, ó, que é no mínimo de 10% e no máximo 20% do número de vagas oferecidas. Porém, tem que ser atribuições compatíveis com a deficiência. Como eu falei para vocês, não tem condição de eu colocar uma pessoa no qual não tem movimento das pernas, paraplético acho que é, para ser um corredor. Então vamos para o próximo slide. Competência do governador do estado do Piauí, meu amigo, no que tange a noções introdutórias do nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis do estado do Piauí. No âmbito do Poder Executivo, o provimento, qual é o provimento? Ato de investidura em cargo. O provimento dos cargos públicos, inclusive das autarquias e fundações, far-se-á por ato de quem? Por ato do governador do estado. Vale lembrar, também é permitido a delegação. Observação nisso daqui, pessoal. Berrando.
Observação nisso daqui, pessoal. Que é o quê? Renilson, minha questão de prova, ela veio dizer que é proibido a delegação, mas o que que eu vou fazer? Cara, a questão falou que é proibido, marca a questão como incorreta, que a banca não vai te pegar nessa pegadinha. Renilson, a banca falou que é permitida a delegação de competência. Tá correto? Tá correto, marca e simplesmente semeie de ser feliz. Em regra, a competência é por ato do governador do estado do Piauí. Renilson, a banca trouxe que o concurso público, ou que o provimento dos cargos públicos, ele é em regra delegado. Tá correto? Não tá. Por quê? Porque a nosso provimento de cargo público, em regra, ele é ato do governador do estado do Piauí. Exceção, permissão de delegação de competência. Mas em regra, governador do estado do Piauí. Vamos para o próximo slide. Formas de provimento daqui é muito interessante, pessoal. Tá colocando aqui só para ficar mais didático para vocês. Forma de provimento: nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e condução. Quero vocês todos comigo. Vamos lá. Para ficar didático. Eu ia escrever para vocês, mas vamos lá, vai ficar melhor assim, ó. Vocês vão cantar junto comigo, terceiro. Acabei errando, pessoal, mas vamos lá, vamos lá. Ó, forma de provimento, para ficar facinho para vocês. Vocês vão cantar nomeação primeiro, promoção, readaptação, reversão, recondução, aproveitamento e reintegração. Isso, tu esqueceu de um, esqueci, pessoal, mas leva pra prova. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, recondução, aproveitamento e reintegração. São formas de provimento. Mas vale lembrar, pessoal, que vocês vão colocar também a transferência. A transferência, o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, ele vem trazer isso como uma forma de provimento, tá bom? Então, é forma de provimento: nomeação, promoção, transferência, readaptação, reversão, aproveitamento e integração. Nisso que é provimento? Provimento é investidura no cargo. Investidura no cargo. Ou seja, você poderá ser investido no seu cargo por nomeação, que é um ato no qual você passa por um concurso público, promoção, transferência, readaptação. O que é a readaptação? Readaptação é simplesmente um caso de você vir a sofrer um acidente de trabalho e não poder mais exercer aquelas atividades fim. Você pode ser readaptado em outra função. Reversão, aproveitamento, recondução e reintegração. Isso nós vamos trabalhar na próxima aula. Então, se você ficou até aqui, já clica no link, compartilha, joga no grupo dos amigos, joga no grupo da família, aquele grupo que traz confusão direta, nem que seja como forma de indireta. Manda lá, se inscreve no nosso canal, curte nosso vídeo e até a próxima.